presta atenção nos conselhos de Deus, de acordo com a palavra que está escrita aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16 e 17. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo fez novo. Eis que tudo se fez novo. Esse conselho aqui é para minha vida, para sua vida, e ele na prática você pode ter certeza que você vai desfrutar de uma vida completamente transformada. Quando ele está falando aqui para a gente não conhecer as pessoas segundo a carne, mas ver pelo Espírito, porque a carne é o quê? É nós, né? A nossa vida no mundo natural. E se realmente nós olharmos a nossa vida, eu falo isso em todas as áreas, no seu casamento, na sua família, seus filhos, você mesmo, olhar para você mesmo. No mundo natural, a tendência da gente é ver desânimo, ver falhas, ver erros, ver situações que você fala assim, meu Deus, só a graça e a misericórdia. Então, esse conselho aqui é para a vida. Se você tomar uma decisão de enxergar a sua vida, não no mundo natural, mas no mundo espiritual, que ele é muito mais real do que o mundo natural, você pode ter certeza que você vai desfrutar de coisas que você jamais imaginou. Escolha hoje viver concluindo aqui, vivendo aqui, guardando aqui essa palavra com você, no seu coração, na sua mente. E ainda termina falando, né, se alguém está em Cristo, ou seja, se a pessoa está em Cristo, ela é uma nova criatura. As coisas passadas já passou. E é isso que o Senhor faz nova todas as coisas. A palavra de Deus, ela é fiel, confiável. E se você está aí, vivendo uma vida que não está em Cristo, vai para Cristo. E se você que está vivendo uma vida com Cristo, saiba que Ele já fez nova todas as coisas. E uma coisa mais linda que a gente pode caminhar com base na palavra de Deus. Quando tem esses conselhos aqui para mim, para você pode ter certeza que é a vida do Espírito Santo que Ele quer entregar para você, Ele quer entregar para mim. Esses conselhos aqui, ele é algo para mudar mesmo o nosso modo de pensar, de agir, de ver as circunstâncias. E por isso que hoje está acontecendo tanta situação das pessoas estarem desgastadas, cansadas, porque a gente vai olhando tanto para o natural, tanto para a dificuldade, tanto para situações que você fala assim, só Deus para me ajudar a aguentar isso. E aí realmente a gente vai desanimar mesmo, sabe? Se você, às vezes, vai avaliar você mesmo, eu não consigo nada, não tenho força para nada, sabe? Você ficar fazendo uma introspectiva, olhando para você mesmo, com certeza, se eu ficar olhando para mim mesmo, eu vou achar muitas falhas, muitos erros, eu vou achar muitas situações que eu vou desanimar. Então, o conselho de Deus aqui é exatamente tirar o foco das pessoas naturais e olhar as pessoas, olhar você mesmo como Deus vê. Porque Deus, quando Ele estiver, Ele não está olhando essa capa aqui, não, Ele está olhando aqui dentro. É o que conhece o nosso coração, a nossa mente, Ele conhece o nosso interior, a nossa alma. E Ele
dá essa instrução aqui, né? No livro de Coríntios, foi o apóstolo Paulo que escreveu, e ele deixou aqui esse conselho para a gente não andar segundo a carne, não, ou seja, segundo a nossa vontade, segundo a nossa visão, não, mas olhar pelo Espírito, né? Igual Jesus. E ele ainda deu exemplo aqui, olha, sobre Jesus aqui, ó. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo, ou seja, Cristo, né, ele se esvaziou lá da sua glória, desceu aqui nessa terra como homem, né? E ele veio cumprir o propósito dele como homem. Mas ele cumpriu o propósito dele e ressuscitou. E ele, Cristo, nada mais é do que é o Filho de Deus. E aí, ele cumpriu, viveu o que ele tinha para viver, e ele se entregou ali naquela cruz e terminou falando o quê? Está consumado. Eu entrego nas suas mãos o meu espírito. Ou seja, ele entregou ali, né? Nas mãos de Deus. Então, quando ele cumpriu o chamado dele aqui, ele cumpriu na carne. Porque para mostrar para você, para mostrar para mim, para mostrar para todos nós, que se ele veio, cumpriu, venceu, quem está nele também vai cumprir, vai vencer. Porque a nossa vida, a nossa vitória está em Cristo, não está nas nossas conquistas, não está nos nossos conhecimentos, tudo que nós temos está em Cristo. Foi Ele que conquistou ali tudo na cruz do Calvário, né? E por isso que aqui ainda está falando, né? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, ou seja, eu e você só pode ser uma nova criatura se nós estivermos em Cristo, ou seja, na pessoa de Cristo. Ainda fala, né, que ele faz nova todas as coisas. Então, assim, existe uma vida antes de Cristo e uma vida depois com Cristo, que é a vida que nós levamos hoje. Então, o nosso passado está lá no mar do esquecimento do Senhor, né? A gente tem uma falha muito grande de, às vezes, colocar uma roupa de natação e permitir a gente mesmo ir lá, ficar, né, vendo o passado, buscando coisas que já era para ter sido enterrado. E não é esse o desejo do coração de Deus, porque Ele já fez nova todas as coisas, né? Então, o meu passado ele vai servir de lição, de experiências para crescimento, mas no mais, nós vamos decolar e voar com o Senhor, né? Viver com o Senhor. Então, em nome de Jesus, é um conselho para vida. Escolha hoje com todos os seus olhares. Tem aqui o mundo natural, né? A gente está enxergando. Mas o mundo espiritual, ele é real. Enxergue como Cristo vê, né? Então, veja seus filhos como Cristo vê. Veja seus parentes, seus amigos, quem tem uma vida aí como você, veja como Cristo vê. Cristo vê a gente no espírito, de dentro para fora. E aí é um milagre onde acontece também muita transformação na minha vida e na sua vida. Porque quando você começa a se enxergar como Deus te vê, né, você vai começar a ter uma clareza do que é realmente a vontade de Deus para sua vida. Você vai experimentar, começar a experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Você vai simplesmente ter uma vida aí com o Senhor de uma forma até palpável, sabe? Você vai começar a sentir o que Ele sente por você. Você vai começar a viver o que Ele quer para você viver. Você vai começar de coisas inexplicáveis, inexplicáveis. O relacionamento com Deus, só Ele e você que viver com Ele vai saber o que é realmente experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é difícil, eu sei, muito, olhar as coisas ao olhar espiritual, mas é possível. Se está aqui na palavra, Deus te dá a graça de conseguir levar esse tipo de vida. É um estilo de vida. Eu escolho hoje tirar os olhares do problema e olhar para aquele que tem a solução para o problema. Aí é diferente. Quando você enxerga um Deus que
a palavra fala, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, quando você começa a ver o tamanho do amor dele pela sua vida, você começa a conhecer mais Cristo, quem ele é, começa a conhecer mais mesmo a presença dele, você vai desfrutar de coisas que você jamais imaginou, jamais. Só que eu não posso só aqui falar, né? Você precisa experimentar. Experimentar. É realmente ter seus passos de agir como Deus diz, ouvir, fazer, sabe? Então é o caminho que Deus tem para minha vida, para sua vida. E eu sei que é difícil, não é fácil, mas com Cristo é possível, né? O versículo termina falando aqui que ele faz nova todas as coisas. As coisas velhas já passou, então vamos deixar com que realmente essa palavra de Deus ela seja mesmo uma realidade na nossa vida. Vamos crer nela e vamos viver aquilo que o Senhor está nos orientando aqui, né? É um conselho mesmo para a vida. Você pode ter certeza que a situação, as circunstâncias, conforme você está enxergando com os olhos da fé, o olhar, como ele, né, orientou aqui na palavra, né? Olhando segundo o Espírito, não segundo a carne, não no natural. Você vai desfrutar de coisas inexplicáveis, porque seu coração vai começar a ficar mais em paz, sua confiança vai aumentar no Senhor, porque você vai estar olhando com os olhos do Senhor e você vai ver o Espírito Santo de Deus agindo e transformando aquilo que você antes não via, agora está enxergando, porque você está vivendo os conselhos que está